Jesus, nós te adoramos nesta manhã. Sei que vais ao meu clamar. 2 de Coríntios, capítulo 1. E eu vou ler a partir do versículo 3 até ao 11. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para vossa consolação, é qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. A nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobrevém na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que poderíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, e o qual nos livrou tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. A pergunta nesta manhã é: como é que tu lidas com o sofrimento? Como é que cada um de nós lida com as tragédias da vida? Nós somos mais ou menos iguais ao lidar com as vitórias. Mais expressivos, menos expressivos, mas nós somos parecidos. Quando toca a bênção, quando toca a vitória, quando toca a receber, quando toca a vencer, nós somos parecidos. Mas o que nos torna únicos, diferentes e únicos, é a maneira como cada um de nós lida com o sofrimento. As marcas, as cicatrizes que cada um de nós carrega, não é? Porque todos nós carregamos cicatrizes. O apóstolo Paulo aqui, ele está a relatar para a igreja de Coríntios e para os coríntios um momento na vida dele de perseguição lá na Ásia. E foi algo que aconteceu que, segundo o apóstolo Paulo, versículo 8 e 9, diz que foi um momento super difícil, desesperador. Foi um momento que ele diz que até da própria vida ele já desesperou. O versículo 9 diz que nós mesmos já tínhamos uma sentença de morte sobre nós. Outras traduções dizem também que aquilo que aconteceu foi acima das nossas forças. Nós carregámos um peso que nós não tínhamos capacidade de carregar, de suportar. É aquela sensação de impotência. Eu não sei se isso faz sentido para vós, mas
Coisas acontecem na vida que é difícil de nós entendermos. Quando eu era mais jovem, eu não pensava desta forma. Na verdade, eu tinha uma atitude muito de o que nós precisamos só é ter fé. Era como Davi, há um salmo que ele diz mais ou menos, na sua prosperidade, ele dizia assim, nada me vai abalar. E às vezes quando nós somos jovens, e às vezes temos uma mentalidade, uma teologia destruída, nós também temos este pensamento que o que precisamos só é de fé. O que precisamos, se nós tivermos fé em Deus, se nós tivermos fé na palavra de Deus, se nós confessarmos, fizemos isto, fizemos, e temos ali a receita toda, olha, meus amigos, nada nos vai abalar. Até o dia que algo acontece e que nos abala. Há experiências pelas quais nós passamos na vida que são duras, que são difíceis de gerir, são dores, são sofrimentos, são até bem complexas. Coisas para as quais nós não temos resposta, mas também não temos solução. É aquela sensação, como eu já disse, de impotência. Eu não posso fazer nada. Eu queria pôr a mão na massa, eu queria arregaçar as mangas, porque eu tenho esta atitude de, não, nós temos de fazer qualquer coisa. Mas eu não sei se já passaram por alguma situação que até essa atitude se vai, porque não há nada que eu possa fazer para mudar esta circunstância. Quando nós lidamos com a morte, quando um pai perde o seu filho, quando há uma doença que os médicos dizem que são incuráveis, uma série de coisas que não há dinheiro, não há isto, não há aquilo, é aquela sensação que é da natureza humana, que de facto nós somos mesmo pequeninos. E isso nos abala. E esta circunstância abalou o apóstolo Paulo. Aquilo que me impressiona no apóstolo Paulo, neste Paulo, é a maneira como ele começa a contar essa história aos coríntios. Porque olha aqui o versículo 13, ele diz assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que eu percebo aqui? Que Paulo não é um homem derrotado. Paulo não é um homem ferido. Paulo não é um homem cínico. Paulo não é um homem pessimista. Paulo não é um homem que está abatido por causa do sofrimento, não, pelo contrário. Ele começa a falar daquilo que viveu e ele diz assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele seja louvado para todo sempre. É alguém que louva ao Senhor. Quando alguém começa assim, é caso para perguntar, eu se pudesse falar com o Paulo, tu passaste mesmo por esse sofrimento, está aí escrito. Olha, tu perdeste mesmo as forças, tu desesperaste, mesmo como ali está relatado. Olha, Paulo, assim, tu desesperaste a própria vida. Ele diria assim, sim, é verdade. Sim, foi um momento angustiante, desesperador. Eu pensei que desta já não me safava. Então eu perguntaria, Paulo, o que é que tu aprendeste com isso? Para que possas começar assim. Porque apesar de todo o sofrimento, o que eu posso ouvir Paulo nos dizer a cada um de nós nesta manhã é que Deus sempre esteve comigo. Porque ele diz assim, olha, o Pai das misericórdias esteve comigo. O Deus de toda a consolação esteve comigo. É o que ele diz no versículo 3. E no versículo 9 ele diz assim, olha, o Deus que ressuscita os mortos, ele esteve comigo. Paulo, ele é o homem que passa pelo sofrimento, mas o sofrimento não o define. Ele passa pelo sofrimento, mas o sofrimento não o confina, não o amargura. Ele passa pelo sofrimento, mas o sofrimento não o domina. Porque há aqui uma verdade, foi no sofrimento que Paulo tem a sua experiência com Deus. Foi no sofrimento que ele descobre a face misericordiosa, a face abençoadora, amiga, poderosa, amorosa de Deus pela sua vida. Porque nós não vemos Paulo dizer assim, Deus esqueceu-se de mim.
Nós não vemos Paulo a dizer coisas como Deus não me ama, Deus desamparou-me, porque é que Deus permite isto? Onde é que está Deus? Onde é que eu errei? Onde é que eu pequei? Onde é que eu desobedeci? Estou eu a servir a Deus e é isto que eu colho? Ou seja, eu não vejo murmuração, eu não vejo reclamação, não, eu vejo alguém que diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Primeiro, o sofrimento é um tempo de oportunidade para Deus nas nossas vidas. Diga, irmão, ao lado, é um tempo de Deus para as nossas vidas. C.S. Lewis, ele diz assim: o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Ou seja, Deus usa o sofrimento como um megafone para que a sua voz possa ser amplificada e que nós possamos a ouvir, que nós possamos o conhecer. E essa é a experiência de Jó. Não é? Quem é que já ouviu falar de Jó? Jó, ele passa por perdas, por luto, não é? Por tragédias, ele perde os bens, ele perde as pessoas amadas, ele perde a reputação, ele perde os amigos, ele perde tudo, ele fica enfermo. Mas no final de toda esta história, ele diz alguma coisa extraordinária, que é em Jó capítulo 42, versículo 5, ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Na versão, o livro, ele diz assim: antes eu ouvia falar a teu respeito, mas agora vi-te com os meus próprios olhos. Ou seja, o que Jó está a dizer: olha, antes eu ouvia falar de ti. O conhecimento que eu tinha acerca de Deus era o que o pastor pregava. Mas esta experiência de sofrimento fez com que eu te conhecesse pessoalmente. Agora, que o meu conhecimento não é de ouvir falar, eu te conheço, eu ouvi a tua voz, tu falaste ao meu coração. Sofrimento é uma oportunidade de Deus para as nossas vidas, onde Deus se revela. E quando chegamos àquele lugar de impotência, que tudo aquilo que eu ouvi, tudo aquilo que eu ouvi não faz sentido, porque aquilo que eu estou a viver, sim, temos que pôr fé, temos que fazer isto, temos que fazer aquilo, e tudo isso é ótimo, e nós praticamos e fazemos, mas há alturas na vida que parece que nada disso funciona, e o que o apóstolo Paulo nos está a ensinar é que essa é a altura de nós cairmos de joelhos e clamarmos ao Senhor. Perdemos as forças físicas, não só perdemos as forças espirituais, não só perdemos a dúvida, há medo, há uma série de coisas a acontecer tudo ao mesmo tempo. Há escuridão, há morte, há uma série de coisas a acontecer ao mesmo tempo, e é um convite para nós a nos abandonarmos na presença de Deus e clamarmos ao Senhor. Eu me coloco nas tuas mãos, não há nada que eu possa fazer, mas eu também nem vou mais tentar. Eu não vou condenar porque eu não tenho fé. Eu não vou condenar porque eu não falei positivo. Eu não vou condenar porque eu, não louvei. Porque há uma série de coisas que nesse tempo é um tempo de escuridão, é um tempo da morte, e é nesse tempo que Deus se vai revelar. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. É isso que Deus fez lá com Jeremias. Ele não mudou a situação. A situação de Jeremias continuou igual. Mas a misericórdia de Deus se renovava cada manhã, cada dia. Ele sabia aquilo que era necessário para ele continuar a viver e continuar a crer em Deus. Quando ele diz esta palavra consolação ou consolo, do versículo 3 ao versículo 11 que nós acabamos de ler, aparece 9 vezes. E essa palavra consolação é a palavra paraclesis, que vem do consolo, do consolador, paracletos, que literalmente diz aquele que está ao lado. Ou seja, aquele que é companhia, aquele que é o companheiro, o encorajador, o que oferece suporte, aquele que sustenta, aquele que ampara, aquele que instrui, aquele que anima, aquele que literalmente em momentos das nossas vidas nos carrega ao colo. Paulo diz assim: eu passei por um momento desses que excedeu as minhas capacidades. Não, mas tu suportaste isso. Como é que foi? Não foi.
eu fui suportado. Eu fui carregado ao colo. O Deus das misericórdias, o Pai das misericórdias, o Deus de todo o consolo, me carregou ao colo. Porque eu já, da própria vida, eu já tinha desesperado. E há momentos na nossa vida que isso acontece. Não há forças. Nem tens de te condenar porque não tens forças. Nem físicas, nem espirituais. Mas nessa hora, fecha no teu quarto, cai de joelhos e clama ao Pai das misericórdias. Porque Ele está contigo. Ele está contigo o tempo todo. Os seus ouvidos não estão, ou a sua mão não está encolhida, os seus ouvidos não estão... Não, Ele está de mão estendida para te ajudar. Foi isso que Davi disse lá no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. E porquê? Porque lá, no vale da sombra da morte, lá no desespero, lá na dor, lá no sofrimento, o que é que diz a palavra de Deus? Tu estás comigo. A tua vara, não é? E o teu cajado me consolam. Quando nós nos abandonamos nas mãos de Deus, porque esse é um tempo de ouvir Deus. Repara, olha o Jó. Tudo que o Jó ouvia era condenação. Tudo. Aqueles 3 amigos de Jó, eles queriam explicar, mas sempre que abriam a boca só diziam disparate. Então, prova disso é que no final Deus mandou a Jó orar pelos seus amigos. E há uma série de gente no nosso meio que às vezes é a mesma coisa. Quando não têm nada para dizer, dizem disparate em vez de estar calados. Há hora que não é para tu dizeres nada. Há hora que não é para tu explicar seja o que for. Há hora que é para tu estás lá ao lado apenas e só. Podes abraçar, podes orar, podes chorar com os que choram. Mas cala a boca. Porque nós não temos a noção do que é que está a acontecer. Tudo o que aqueles jovens disseram foi criticar. Tu não tens fé. É porque tu pecaste. E nós vemos lá em Jó que não tem nada a ver com isso. Então nós não sabemos muita coisa. Eu já vivi aí também. Porque eu pensava que tudo o que nós precisávamos é de fé. E quem passava por problemas não tinha fé. Eu era sincero. Arrogante, mas sincero. Palerma, mas sincero. Até quando nós somos confrontados com algo que nos abala, em que nós, com toda a nossa sinceridade, fazemos tudo o que aprendemos e nada resulta. E nós somos obrigados a lidar com aquela dor. E nós somos obrigados a lidar com aquele sofrimento. Ou nós nos amargamos e ficamos cínicos, perdemos a fé, ficamos incrédulos, gozamos com as coisas de Deus, e muitos foram para esse lado. Ou que aquilo que o Paulo nos ensina é quando nós caímos de joelhos e dizer: Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Eu sei o que eles dizem, eu sei o que os outros dizem, mas eu não sei o que fazer, nem como fazer, nem nada. Mas uma coisa eu sei: nada me vai separar do teu amor. E Paulo diz que quando nós caímos assim, as misericórdias do Senhor se revelam na nossa vida. A consolação de Deus, o Espírito de Deus vai trazer o consolo, vai trazer o consolo que tu necessitas para te poderes levantar e dar mais um passo, e dar mais um passo, e dar mais um passo, e dar mais um passo. E quando lá à frente tu mostras não uma ferida, mas uma cicatriz, e tu dizes assim: glória, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque se eu hoje estou aqui, se eu hoje posso mostrar esta cicatriz, não tem a ver comigo, tem a ver com a misericórdia de Deus, com o consolo de Deus, com a bondade de Deus, com a graça restauradora de Deus sobre as nossas vidas. É isso que eu aprendo aqui com o apóstolo Paulo. E quando nós abrimos os nossos corações, Deus desperta a nossa consciência para experimentarmos este Deus mais profundamente, esta misericórdia, este consolo. Mas em segundo lugar,
Deus nos abre também a nossa consciência e o nosso coração e o nosso espírito para que um senso de solidariedade humana. Nós percebemos que não sofremos sozinhos. Quando lemos aqui 1 de Coríntios, o que é que Paulo diz? Sofrimento faz parte da humanidade. Eu sofro, mas o meu irmão também sofre. As mesmas aflições. Mas o meu outro irmão também sofre as mesmas aflições. Todos nós sofremos. Então, quando juntos nós deixamos de olhar apenas para o nosso sofrimento e derramamos a nossa alma na presença de Deus, podemos ter a oportunidade de ter a revelação de Deus, a misericórdia de Deus a se renovar na nossa vida, a erguer a nossa cabeça apesar do sofrimento, a limpar as nossas lágrimas apesar da dor, apesar do que aconteceu, porque sim, porque há coisas que aconteceram, não há nada que tu faças que possa mudar o que já aconteceu. Sim ou não? Mas essa misericórdia, esse consolo de Deus limpa as nossas lágrimas, levanta os nossos braços e nós continuamos e carregamos essa cicatriz no sentido, é isso que nos faz únicos e nos leva a olhar agora, não apenas para o nosso sofrimento, mas também para o sofrimento do meu irmão. Então, da mesma forma com que eu sou consolado, o que é que diz aqui a palavra de Deus? E que nos consola, versículo 4, em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem de alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Há circunstâncias que nós vivemos, que nós sabemos que não há nada a fazer. Então não queremos que as pessoas venham até nós com uma lista de compras para a gente fazer. Mas às vezes, só estando lá connosco. Simples. Nada de complicado. O que os 3 amigos de Jó fizeram foi uma lista de compras. Tens que fazer isto, tens que fazer aquilo. E ele ia rebatendo, não, mas isso eu fiz, mas isso eu estou a fazer, mas isso, Deus me julgue, e etc. E não. Nós próprios sabemos que não está nas nossas mãos. Quando um pai lida com a perda de um filho, ele sabe que não há nada a fazer. Ele sabe. Então o sofrimento leva-nos para outra dimensão. Ao cairmos de joelhos na presença de Deus, leva-nos para a dimensão da solidariedade, leva-nos para a dimensão da empatia, leva-nos para a dimensão de expressar essa mesma gratidão, essa mesma consolo, esse mesmo abraço, esse mesmo estamos juntos para o nosso irmão à nossa volta. Quando a palavra diz que Deus nos consola, Ele está a dizer literalmente, Deus nos suporta. Ele está literalmente a dizer que Deus nos sustenta. E porquê que Deus nos suporta e Deus nos sustenta? Porque o problema ainda existe. O problema está lá. Nós estamos a conviver com Ele diariamente. O problema não termina porque saímos da igreja e Ele acabou. Não, Ele continua lá. Por isso é que Ele nos suporta. Então, quando a Bíblia diz que nós precisamos ser consolados, é por isso que precisamos ser diariamente animados, fortalecidos, levantados, ajudados, empurrados, renovados na fé, receber o sopro da alegria, receber de Deus. Porquê? Porque nós estamos a conviver com o caos. Nós estamos a conviver com o vale da sombra da morte. Nós estamos a conviver com uma série de coisas que estão ali a atrofiar a nossa vida. Não é uma coisa que tal, estalou o dedo. Ai, irmão, não, alegria. Então, onde é que está a nossa alegria? Jesus morreu por nós. Aleluia. Disparate. Claro que Jesus morreu por nós. E eu estou assim quando eu estou a surfar. Mas se eu acabo de perder um filho, eu não consigo estar assim. Se eu estou doente, eu não consigo estar assim. Se eu estou a sofrer por alguma situação, eu não consigo estar assim. E essas pessoas são irritantes, porque nada têm do amor de Deus, têm de arrogância. Nós aqui podemos estar a desfrutar de um sol maravilhoso e estar ali na praia no Cabedelo, mas lá nos Estados Unidos pode haver um tufão que entra para as casas e destrói aquela gente toda. Eu não posso ser arrogante ao ponto de olhar, então, irmãos, onde é que está a vossa fé? Dá vontade de dizer, deixa o tufão passar por aí, eu vou ver a tua. Irmãos, eu não estou a ser arrogante, eu não quero é que nós sejamos arrogantes. Eu quero que nós sejamos irmãos. Paulo diz assim, não, o sofrimento que eu passo, vocês passam.
Eu posso não estar a passar agora, mas há irmãos à minha volta que estão. Eu olho para vocês, há histórias que eu conheço, há vidas que eu conheço. Quando eu digo que vocês são os meus heróis, eu não estou a engraxar. Eu conheço as vidas. Há coisas que são insuportáveis, humanamente falando, mas a pessoa vai vivendo. O que Paulo nos ensina é nós sermos solidários, sermos empáticos, a ideia de abraçar. Há muitos que sabem muito sobre teologia, não têm nada de amor. Teologia sem amor não serve para nada. E é isso que Paulo nos ensina. Olha, por que é que eu estou a dizer isso? Porque sofrer faz parte da humanidade. Mas sofrer sozinho, não. Sofrer na solidão, não. Sofrer calado, não. Atravessar o vale da sombra da morte sozinho, não. E às vezes há pessoas que estão a sofrer à nossa volta e nós não damos conta, porque estamos tão focados apenas em nós mesmos. Ou também porque naturalmente as pessoas escondem, as pessoas fingem, as pessoas mentem, as pessoas vendem uma imagem que está tudo bem. Não tem problema, é assim. Mas eu oro nesta manhã, eu não sei a vida de cada um de vocês, mas se está aqui alguém que está a sofrer, a minha oração é que tu possas chegar a esse ponto de nos colocar completamente nas mãos de Deus. E às vezes deixar algumas ideias pré-concebidas. Deus não me ama porque eu não estou a orar. Deus não me ama porque eu não tenho força. Deus não me ama porque eu estou desanimado. E dizer: Deus, eu quero te conhecer. Eu sei que mesmo no vale da sombra da morte tu estás comigo. Mesmo na escuridão tu estás comigo. Mesmo no meio deste sofrimento tu estás comigo. Paulo é um testemunha disso. Eu sou uma testemunha disso. Eu não mudei porque li um bocadinho melhor a Bíblia e aprendi. Não. Foi quando passei por algo que eu fiz tudo o que eu dizia aos outros para fazer. Mas não funcionou. Que chatice. Eu desesperei. É o diabo. Eita, que claro que Deus não é, mas se é Deus, seja o diabo, seja Deus, seja o que for, há uma coisa que eu decido fazer. Eu não vou te abandonar por causa disto que está a acontecer. Eu sei quem me salvou. Eu sei que não fui comprado nem com prata nem com ouro. Eu fui comprado com o precioso sangue de Jesus Cristo. Não foi pastor, não foi igreja, não foi ninguém que nos comprou. Foi Jesus Cristo. Há uma coisa que eu quero dizer. Eu quero te servir e amar. Mesmo no meu erro eu quero te amar. O que é que eu vi? A misericórdia de Deus a suportar. Eu não sei o que é que vai acontecer amanhã, mas seja o que for, nada me separará do teu amor. Porque experimentamos o colo de Deus. Tu não tens que passar por isso sozinho. Eu oro para que tenhamos a coragem de dizer a alguém hoje: olha, coloca a tua mão sobre o meu ombro e ora por mim. Olha, eu preciso que alguém ore por mim. Vamos clamar ao Senhor juntos. Vamos enfrentar esse tempo de morte, mas com palavra de vida. Porque Deus é vivo. Nós somos filhos de um Deus vivo, então nós somos vivos. Nós somos uma igreja viva. Vamos enfrentar a morte, vamos enfrentar esse caos, mas crendo no Deus que vive, falando vida e vida com abundância, porque é isso que Ele nos vai dar.